Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui, né? Mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Então nós vamos ler a palavra aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Estaremos lendo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre Raabe. Uma história extraordinária, de uma mulher extraordinária. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Amém? Pode assentar. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na nossa IAP em Taubaté. Agradeço a Deus. Agradeço ao pastor Hilbert pelo convite, sua equipe aí de ministerial, de trabalho, que faz acontecer todo esse processo que chega a você aí na ponta, internauta, e a nós aqui também. Essas pessoas maravilhosas que têm se doado ao serviço do Senhor. Estamos aí no mês de março, o mês em homenagem às mulheres. E, portanto, o tema principal aqui é sobre extraordinárias, mulheres extraordinárias. Mulheres, personagens bíblicas, mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, na sua história, na sua época. E hoje também nós temos muitas mulheres no nosso tempo extraordinárias, né? E eu mando um abraço, uma mulher extraordinária que está lá na Bahia, que é a minha mãe, aproveitando o momento. E uma que está aqui em São José, mais perto, que é a minha esposa, né, que deve estar me assistindo, pelo menos está ali intercedendo. São mulheres extraordinárias que fazem parte da nossa vida, da minha vida especial. E você, com certeza, sempre tem uma que fez parte. Ainda hoje eu estava conversando com minha esposa sobre as histórias, né? O tempo de igreja, o tempo que a mãe, somente a minha sogra, a mãe dela, levava os filhos para a igreja. Deve ser uma história parecida com quem nasceu na igreja, parecida talvez com do pastor Hilbert também, quem tem a mãe que nos criou na igreja, e aquele grupinho pequeno, pastor Hilbert, de 10 filhos, né? 10 filhos, ela levava assim, todos os sábados para a igreja, de ônibus, e ficavam todos sentadinhos assim, Rafa, com um lanchinho na mão, e ia para ficar o sábado inteiro na igreja. São tempos difíceis, foram tempos complicados, mas essas mulheres fizeram a diferença. Deus sempre levanta mulheres. As mulheres, elas têm um apego, uma paixão, uma sensibilidade por Cristo diferenciada. E nós vamos ver na história aqui de Raabe, que é uma história interessante, que aqui se manifestou a graça e misericórdia de Deus. Quando ela entra aqui na galeria de Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé, não porque ela foi melhor do que ninguém, mas porque a graça de Deus se manifestou na vida de Raabe. Se analisarmos a história de Raabe, a vida de Raabe, ela passaria bem longe daqui. Mas porque a graça de Deus se manifestou na vida dela, ela se arrependeu, entregou seu coração a Cristo, a Deus, e tornou-se uma personagem interessante na história e na família do próprio Cristo, do Messias. Para a gente mergulhar um pouquinho mais na história de Raabe, no contexto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 31, a gente tem que entender um pouquinho uma história. Por que aconteceu isso? Observe que aqui já está chegando o grande momento, o grande dia de Josué e os filhos de Israel tomarem posse da terra. Eles saíram do Egito e aqui já está se findando aquele processo, um período de 40 anos.
E eles precisavam passar por Jericó e tomar posse da terra de Canaã. 40 anos. Você vai entender também porque Deus puniu os habitantes de Jericó, os cananeus, porque aconteceu tudo aquilo. Quando você vai para Gênesis capítulo 15, versículo 16. Os amonitas, Deus falou a Abraão, olha, o seu povo, a sua família vai habitar aqui nessa terra, vai para o Egito e depois vai voltar para cá. Porque o cálice dos amonitas ainda não está cheio. Havia um juízo para os amonitas. Você vai encontrar em Gênesis 15, versículo 16. Então aí Abraão, Jacó vai ao Egito, depois de 4 gerações, o povo volta para Canaã. E nesse retorno, aquela geração que sai do Egito não entende o processo de salvação, não entende o processo da graça de Deus. Isso só foi graça, irmãos, a graça. Quando Deus revela a sua palavra e a sua bondade lá em Êxodo capítulo 20, você percebe que ali também é graça. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, eu que te tirei. Com meu braço eu te tirei. O meu amor se manifestou a vocês. E Deus se manifesta ao povo, mas o povo não entende. Aquela geração não compreende a graça e o amor de Deus. A graça que gera no coração das pessoas o arrependimento, a vontade de se transformar, a vontade de mudar, a vontade de servir a Deus. Então ele retorna. Quando chega em Cades Barnea, e você vai para Números capítulo 13, que quando Moisés envia os 12 espias para espiarem a terra de Canaã, para ver como que era realmente a terra de Canaã, daqueles 12, 10 deram um relatório ofensivo e amaldiçoando a terra e mentindo, e desanimou o povo. E 2 se mantiveram firmes e falaram a verdade, dizendo que a terra era boa, que a terra de fato manava leite e mel. A terra era uma promessa de Deus e aquela terra era do povo de Deus, porque Deus havia prometido a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Então, por direito, pela palavra de Deus, aquela terra era do povo de Deus. O povo de Deus não roubou a terra. O povo de Deus não fez nada de errado, apenas ele estava voltando para a sua terra, para a sua casa, porque Deus havia dado por herança a Abraão. Deus havia dado por herança a Abraão. Eles estavam retornando. E nesse retorno, lá no capítulo 13 de Números, Deus se irrita com esse povo, porque a viagem era para ser uma viagem curta. Não era para demorar 40 anos. Mas, no entanto, por causa da incredulidade daqueles 10, e por eles terem amaldiçoado a terra, mentindo para o povo, isso causou um pavor no povo. Causou medo no arraial de Israel. De tal maneira que lá no capítulo 13, eles ficaram com tanto medo que viram gigantes e falaram para si, dizendo-se, considerando como gafanhotos, que eram pequenos e seriam esmagados por eles. Seriam esmagados por ele. O povo ficou com medo. Porém, 2 daqueles que saíram do Egito, que estavam ali entre os 12, se mantiveram firmes no seu relatório, na sua palavra, e demonstraram confiança no Deus que os tirou do Egito com o braço forte, e falaram assim: não, o Senhor nos dará a terra, nós entraremos, nós lutaremos e conquistaremos essa terra. Esses 2 foram Josué e Calebe. Então esse é o contexto que agora eles estão retornando. E é interessante que agora Josué é líder do povo de Israel, porque Moisés, ele dorme, descansou no Senhor e passou a responsabilidade conforme a palavra de Deus a Josué. Então esse é o contexto, irmãos, a história, o povo está voltando. Depois de 40 anos, eles estão agora conseguindo tomar uma atitude para, de fato,
tomar a posse da terra e tinha que romper um grande obstáculo que era Jericó. E aí ia se cumprir a palavra que está em Gênesis 15:16, o juízo dos amonitas ia se cumprir, porque Deus deu para ele mais de 400 anos de chance, de oportunidade para que eles se arrependessem, para que a graça do Senhor se manifestasse, para que eles se entregassem e deixassem sacrifícios. Estavam sacrificando seres humanos, crianças e muitas coisas ruins. E o cálice da ira deles se encheu e aí veio o juízo. E Deus usa o próprio instrumento, o povo de Israel, para fazer juízo a eles. Bom, aí que entra a questão. Entra Raabe na história. Por quê? Porque os espias agora não são mais 12, são 2. Josué pede apenas 2 espias. Esses 2 não nasceram no Egito, nasceram no deserto. Já tinham uma outra visão. Eles cresceram ouvindo e vendo as maravilhas de Deus. Eles cresceram em ambiente de culto. Eles cresceram em ambiente de celebração. Eles cresceram de uma forma diferente. E eles foram como espiões. E foram, de fato, analisar a terra de Canaã, como eles poderiam passar por ali. Meus irmãos, e é interessante que isso está em Josué capítulo 2, versículo 17 e 18. Nessa ida, acontece algo interessante, que eles são percebidos na cidade. E eles entram na casa de uma mulher chamada Raabe. Essa entrada na casa de Raabe não foi apenas algo casual. Tem uma casa, uma porta aberta ali, vamos nos esconder. Bom, ali parecia um ambiente que não era apenas uma casa, era mais do que uma casa. Raabe parecia que a vida dela, o texto de Hebreus 11:31, a chama de prostituta. E que nos dá a entender que Raabe, ela não era apenas uma prostituta, mas ela também parecia que com o seu serviço, com a sua profissão, ela mantinha a sua família. Parecia um ambiente comercial de fato. Talvez fosse uma imaginação, ficava em cima da muralha, a sua casa fazia limite com os muros da cidade para fora, de tal maneira que tinha uma janela que dava para fora, que eles escaparam por ela. Pois bem, mas aí eles entrando lá, enfim, foram percebidos pelo povo da cidade. E aí entra, irmãos, a questão do encontro dessa mulher com algo que ela já conhecia, porque ela ouviu falar. Ela ouviu falar. Isso nós vamos encontrar em Josué 2, versículo 10. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, Josué 2, versículo 10, ela vai dizer o seguinte: nós ouvimos falar. Nós ouvimos falar. Ela está falando que o seu povo, ali em Jericó, ouviu falar das grandezas de Deus, o que Deus havia feito através do povo de Israel no deserto. E ela fala: nós ouvimos falar como o seu Deus, olha aí na sua Bíblia, como o seu Deus abriu o mar vermelho, como o seu Deus fez grandes maravilhas no deserto. Esse seu Deus é o Deus vivo. Esse seu Deus é o Deus poderoso. E nós aqui ouvimos falar de todas essas grandezas e maravilhas e estamos atemorizados. As grandezas de Deus, irmãos, são extraordinárias. As grandezas de Deus causam nas pessoas, ao mesmo tempo, um êxtase de maravilha, de espanto e ao mesmo tempo temor. Ao mesmo tempo temor. Eles estavam atemorizados, com medo do povo de Israel. Olha como mudou agora a chavinha. Há quase 40 anos atrás, lá em Números capítulo 13, o povo de Deus estava atemorizado.
estava atemorizado. Faltou fé, faltou confiança. Agora é o contrário. O povo do outro lado do Jordão está atemorizado porque sabia que o Deus de Israel, o Deus daquele povo, de fato, podia fazer maravilhas. Amém. Olha como mudou a chavinha. Aquele povo agora não está mais se chamando como gafanhotos. Agora eles entendem que serve a um Deus poderoso. E o medo está do outro lado. O medo está do outro lado. O outro lado começou a temer ao Senhor. Nós vamos perder. Só que esse temor e esse ouvir, isso que reverberou ali por toda a região, caiu nos ouvidos de Raabe, e ela começou a entender, dizendo o seguinte: eu preciso me entregar a esse Deus. Eu preciso me entregar a esse Deus. E ela fala isso, nós ouvimos falar. E daí não tem como não lembrar de Romanos, capítulo 10, e versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, ouvir pela palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir. Ouvir. O que é que ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é transformadora. As pessoas precisam ouvir as grandezas de Deus. Fale das grandezas do Senhor. Fale do amor de Deus. Fale da glória de Deus. Mesmo que aparentemente ninguém está me ouvindo, pastor. Não, alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir. Esse alguém ouvirá a palavra do Senhor. E quando ela ouve a palavra do Senhor, nasce fé no seu coração. E naquele dia que Raabe fala, nós ouvimos. Naquele momento, daquele encontro dela com os homens, Deus começou a colocar fé no coração de Raabe, a fé que transforma, para que também ela demonstrasse um sinal de arrependimento na sua vida, a fé transformadora. Por isso que Hebreus capítulo 11 fala, pela fé, Raabe não foi destruída como os rebeldes. Você vê que o texto de Hebreus fala, os desobedientes. Pela fé, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu no Deus abençoador, no Deus que regenera. Ela ouviu a palavra de Deus. Ela ouviu as grandezas do Senhor. Aleluias. Essa fé, irmãos, começa a crescer e a gerar. É assim que acontece, irmãos. Por exemplo, você quando ouviu a palavra pela primeira vez, às vezes você não sabe exatamente dizer quando de fato começou você mudar. O arrependimento começou a agir na sua vida. Às vezes a gente não sabe. Mas uma coisa a gente dá certo, uma coisa a gente fica convicto de que algo aconteceu quando você começou a ouvir a palavra. Amém? Ouvir a palavra. A palavra entrou, você ouviu, ela começou a trabalhar no seu coração. Ela começou a falar, o processo de arrependimento começou a acontecer, de transformação. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas Deus confirmou a mentira de Raabe? Não. Você tem que entender o seguinte, que o texto aqui, o registro tem que ser feito. Por isso que eu amo a Bíblia, porque ela é imparcial. O escritor poderia falar, não, vamos colocar isso aqui não, né? A mulher mente depois lá e... Ali, você precisa entender que o processo de mudança na vida de Raabe estava começando. Estava começando, ela estava sendo transformada pela palavra de Deus. Agora ela estava tendo um encontro real com Deus. Deus não abençoou como Deus não abençoou a mentira de Rebeca. Como Deus não abençoou... Você vai na galeria do Hebreus 11, você vê lá Sansão.
Deus abençoou as mentiras de Sansão, mas está lá. Sabe por que os defeitos estão escritos aqui? Para mostrar que nenhum é superior a ninguém. Que todos nós precisamos da graça de Deus e melhorarmos diante do Senhor. Por isso que o Senhor coloca que ela fez isso, colocou o erro de Davi, colocou o erro de Sansão, colocou o erro de Rebeca, quando mentiu para poder abençoar a vida de Jacó, a bênção da primogenitura, e muitos outros exemplos que tem aqui. Tem Jefité, que fez aquele voto, aquela coisa toda. Então, homens que estão lá, mulheres que não são perfeitas, mas pela graça de Deus, quando elas se encontraram com o Senhor, se arrependeram. E o sinal do arrependimento a gente vai perceber que quando, dando um pulo lá para o Novo Testamento, que já deve ter sido pregado aqui também, que quando aquela mulher foi lançada aos pés do Senhor Jesus, a mulher que é chamada mulher adúltera, depois de Jesus ter conversado com ela e não lançado no seu rosto a sua vida, Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Amém. Sinal de arrependimento. Eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero o meu Deus. E nesse momento Raabe tem esse encontro com Deus. É óbvio que tudo foi providência do Senhor. É Deus que faz acontecer. É Deus que abre os seus ouvidos para você ouvir a palavra. É Deus que toca no seu coração. O arrependimento começa a acontecer, é obra do Espírito Santo. Mas você precisa ter o desejo de buscar ao Senhor, de buscar a Deus, ter essa sede do Senhor. O próprio Deus fala na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando o homem o busca, o homem, a mulher o busca de todo o coração, Deus se revela a ele. Deus se revela a sua bondade, revela o seu amor, revela a sua misericórdia, que as suas misericórdias não têm fim. Deus revela para a pessoa dizendo: não importa quem você é, quem você foi, o que você fez, se você está me buscando de todo o coração, eu me revelo a você. Aleluias. É Deus que se revela. E nesse momento que Raabe, essa história extraordinária, essa mulher extraordinária, que pela sua decisão, ela toma no seu coração de ajudar os homens de Deus, acolhendo e os escondendo no eirado, mentindo, se expondo à morte, traindo o seu próprio povo. Traindo o seu próprio povo. Ela se expôs. Ela correu um grande risco. Ela falou assim: eu não tenho opção, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E isso que aconteceu hoje, não aconteceu por acaso. Ela entendeu que era Deus lhe dando uma chance. Que era Deus lhe dando uma chance. Essa semana passada, faleceu uma vizinha da igreja, que fazia parte do ciclo familiar, mas a gente, visitando ela sempre: pastor, eu vou na igreja, mas ela sempre dizendo: não tenho isso, não tenho roupa, não tenho sapato, etc, etc, etc. Sempre uma desculpa. Faleceu a semana passada. Ou seja, Deus dá chance, Deus dá opções, Deus permite momentos, mas a pessoa tem que tomar uma decisão na vida. Não deixe escapar a oportunidade que Deus coloca na sua mão. E essa oportunidade chegou para Raabe. E ela agarrou e disse: agora, esse Deus que eu ouvi falar das grandezas, o que Ele fez, agora Ele vai fazer na minha vida. Amém? Ele vai fazer na minha vida e vai salvar a mim e vai salvar a minha família. Aí eu me lembrei do carcereiro, quando disse: Paulo, o que faremos para sermos salvos? E Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ela creu no Deus de Israel, irmãos. Ela creu, ela ouviu os milagres, as maravilhas do Senhor. E ela falou assim: é minha oportunidade. Esses homens estão aqui, eu creio nesse Deus.
E ali ela recebeu, ela decidiu no seu coração e combinou com ele, dizendo: olha, vou embora, mas faça um trato comigo. Quando vocês entrarem, salvem a mim e a minha família. Me levem a minha família para daqui. Ela não queria estar ali. Ela não queria estar ali. Ela não gostava do que ela estava fazendo. Ela queria mudança. Já era Deus agindo na vida dela. Ela queria mudar de vida. Ela queria abandonar tudo aquilo, mas não tinha como. E agora? Você conhece alguém que está numa vida que não quer? Talvez você esteja vivendo uma situação que você não quer. E você não sabe o que fazer. Mas Deus tem uma porta para você. Deus pode mudar essa situação. Deus pode abrir uma porta, te dar uma chance. E você entrar por ela. E abandonar essa vida. Amém? Raabe abandonou a vida dela. Isso é a minha oportunidade. E é isso que entra lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Ela entra na genealogia de Cristo. Na história do Senhor Jesus. É interessante que só Deus, é um mistério de Deus isso aqui, meus irmãos. Poderia manchar a história de Jesus. Manchar a família pura de Cristo. Como que pode uma mulher que não era de Israel, que tinha uma vida, era uma prostituta, de repente fazer parte da família de Jesus? Que coisa, né? A gente não quer isso para a nossa casa, a gente não quer isso para a nossa família. A gente não gosta de falar do nosso passado. A gente não gosta de falar dos nossos erros. Mas a Bíblia não joga para baixo do tapete. Ela expõe. Raabe foi assim. Quando foram escrever, disse: pô, pega leve. Ela é da descendência de Jesus. Então vamos omitir essa parte. Fica muito pesado, né? Jesus, o Messias, puro Filho de Deus. Não. Deus não fez isso, não vai fazer. Deus não passa pano em nada. Não joga nada para baixo do tapete. Ou você, de fato, muda de vida, ou não muda. Diante do Senhor não dá para se esconder. Diante do Senhor não dá para mentir. Diante do Senhor não dá para fingir. Diante do Senhor não dá para a gente fazer teatro, cenas. Porque Deus nos sonda por dentro. Deus nos olha dos altos céus com seu olhar penetrante. Ele nos sonda e nos conhece, como diz o Salmo 139. Ele vai, entra no nosso coração, na nossa mente, conhece todos os nossos segredos. Não há como esconder nada de Deus. Portanto, quando ela entra na genealogia de Cristo, é que de fato, de verdade, ela se arrependeu, ela mudou, ela se converteu, ela entregou a sua vida a Deus, ela mudou de vida e o seu passado não mais lhe importava, o seu passado não mais importava a Deus, o nosso passado ruim, o nosso passado negro, a nossa vida, a mancha na minha vida, no meu passado, se eu entreguei o meu coração a Jesus e me converti, mudei de vida, o meu passado Deus lançou nas profundezas dos mares. Aleluias! O homem puxa o nosso passado, o ser humano não nos dá crédito, mas Deus não olha o nosso passado. Se você mudou, minha irmã, se você mudou, meu irmão, o Senhor apaga, porque quem está em Cristo é nova criatura. Ele é nova criatura e eis que tudo se fez novo. Amém. Nós temos um problema, nós conosco, eu, você com você mesmo, de ficar olhando para o passado e tendo dúvida se você é um salvo ou não, se você mudou ou não, se você se arrependeu ou não. Não faça isso. Você tem que ter convicção. Eu sou salvo hoje, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu me senti mal, eu abandonei o pecado, eu entreguei a minha vida a Jesus. E hoje eu sou salvo.
Amanhã também a mesma coisa, quando o passado, quando o inimigo, quando a tua mente quiser te acusar por algo que aconteceu, fala assim, não, eu entreguei a minha vida a Jesus, o meu passado não vai me condenar, eu estou liberto porque eu estou em Cristo, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, e venço o dia de amanhã, e venço outro dia, salvo hoje, salvo amanhã, salvo todos os dias, porque a graça e a misericórdia do Senhor vão se renovar na sua vida todos os dias. Um pregador falou que a graça do Senhor é mais ou menos como uma conta bancária na nossa vida. Ela, 24 horas, no pôr do sol, se encerra, não acumula crédito para outro dia. Mas se você viver sempre no arrependimento, o crédito é renovado, ou seja, não se multiplica, sempre aquela quantidade. Todos os dias, porque o dia de ontem passou. O bem que você fez ontem não acumulou crédito para hoje, você vai viver o dia de hoje. Isso vale também para a maldade, se você errou ontem, mas hoje você está arrependido diante do Senhor, isso também vale. Isso é a graça do Senhor, é o amor do Senhor, são as misericórdias do Senhor. Ninguém tem mais crédito no céu do que ninguém. A medida da graça sobre nós. E onde mais se multiplicou o pecado, mais se multiplicou a graça do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, para a gente ir aqui, andar e concluir. Raabe entregou sua vida ao Senhor. Mulher abençoada, mudou. Ela foi acolhida. É interessante, isso aqui. Ela acolheu e ela foi acolhida pelo povo. Foi um grande risco. Ela poderia ser rejeitada. Imagina você. A igreja, graças a Deus, aqui trabalha muito PG, nos pequenos grupos. Você já parou para pensar como é importante o acolhimento? Como é importante o acolhimento? Se você chega num grupo ou num ambiente, você não é bem acolhido, você não é bem acolhida, você vai se sentir bem? Não, ninguém volta ali. Você precisa se sentir bem, acolhido, amado, querido. Você precisa se sentir fazer parte do grupo também. E não é fácil. Nós temos problemas sérios muitas vezes na igreja. Porque para a gente acolher todos os tipos de pessoas com todos os tipos de problemas, o Espírito Santo tem que trabalhar na nossa mente. Para a gente ter, sabe, sermos maduros. Sermos maduros na fé e entender que não importa como aquela pessoa, ai meu Deus, aquela pessoa está cheia de problema. Não importa, irmão, ela ouviu a palavra. E vai ouvir a palavra. Prega a palavra. E ela vai ouvir as grandezas de Deus e ela vai mudar, o Espírito Santo vai agir. Então Raabe acolheu e ela foi acolhida pelo povo de Israel. Ela foi recebida, ela foi abraçada, ela foi amada. Abrace, ame. Faça o acolhimento. E as pessoas, as pessoas precisam disso. Precisam desse acolhimento, desse amor, desse carinho, para se sentir parte também do grupo. E é interessante também que, para a gente concluir, não tem como a gente não fazer aquela relação da corda vermelha, pastor Ibert. Eu vi que vocês vão trabalhar isso na lição, né? Ou já trabalharam, vão trabalhar, né? Irmãos, ela fez o trato. Ela falou assim, ó, vocês vão descer por aqui, eu vou deixar a corda vermelha na janela. Vai ficar aqui, esse é o sinal. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver a corda vermelha. Quer dizer que está tudo ok. O nosso trato está firme. Vocês vão nos salvar. E quem estiver dentro da minha casa, vocês vão levar salvos também. Vocês vão levar salvos também. Meu pai, meus irmãos e os espíritos. Tudo bem. Pacto firmado, acordo, aliança feita. Se a gente chegar aqui e ver a corda vermelha, e quem estiver aí dentro, a gente salva e leva todo mundo. Agora, quem estiver do lado de fora, a gente não se responsabiliza. Se não tiver a corda vermelha, a gente não vai se responsabilizar. Fechado. Porque se não tiver aí, quer dizer que você voltou atrás. Você voltou atrás na sua palavra. E quando eles foram, a cordinha vermelha estava lá. E eles entraram e salvaram Raabe e a sua família, salvou toda a sua casa. Amém? A
corda vermelha está na sua casa? Está na sua janela? Está na sua vida? O sangue de Jesus está na sua vida, amém? O sangue que purifica, o sangue que salva, o sangue do Cordeiro, o sangue remidor, está na sua casa, meu irmão? Está na sua casa, meu irmão? O sinal, a presença de Deus está na sua vida? Esse sangue que foi derramado por Raabe, esse sangue que foi derramado por todas as mulheres, esse sangue que foi derramado por toda a humanidade, por todas as pessoas, está na sua vida? Ele tem que estar, porque por ele nós somos salvos, por ele fomos perdoados, por ele fomos transformados, por ele nós alcançamos a graça do Senhor, por ele, pela vida, pela morte de Cristo Jesus, nós passamos entramos nesse processo de plano de salvação e recebemos Jesus por esse sangue, o sangue do Cordeiro. Precisa estar na sua vida, precisa estar na sua vida, minha irmã, precisa estar na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. E assim como Deus apagou o passado de Raabe, Ele vai apagar o seu também. Se porventura você tiver algum problema com o seu passado, tiver algum problema com a sua vida, Deus vai te curar essa noite, em nome de Jesus. Se porventura você está olhando para trás, sentiu rejeitada, tem sentido rejeitada por isso e aquilo que aconteceu, Deus vai curar sua mente nesse momento. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Senhor dos senhores, glória a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Deus Todo-Poderoso, Deus que alcançou a vida de Raabe, Deus que mudou, Deus que transformou o seu coração, pois ela ouviu das Tuas grandezas. Senhor, o que o Senhor fez, abrindo o mar vermelho, abençoando o povo no deserto. Ó Senhor, e ela creu no Deus de Israel, entregou a sua vida ao Senhor. E o seu passado foi apagado, e neste momento, Senhor dos senhores, o Senhor possa agir também na vida dos teus filhos, das tuas filhas, de uma maneira especial, Senhor, apagando, Senhor, da mente deles o processo que eles estão vivendo de lutas com o passado, e colocar na mente de cada um que eles são salvos em Cristo, perdoados em Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue da nova aliança. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo possa agir nesse momento, Senhor, agir na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor, que o passado não venha, que o passado não puxe os Teus filhos para trás, muito pelo contrário, que eles possam vencer, se desvencilhar e ir para frente, e caminhar para frente, se sentindo salvos em Cristo, arrependidos em Cristo, e Senhor, meu Deus, com convicção que, Senhor, o Teu sangue é poderoso, e que eles possam entrar pelo novo e vivo caminho, com ousadia, com intrepidez diante do Pai, em o nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.